E Chegamos? aí, Gê? Deixa eu Oi. arrumar aqui o nosso título. Tem que publicar e depois segurar, né? Deixa eu ver. Sim. Tô bem centralizada a minha imagem aí? Tu estás bem centralizado agora. Eu é que não estou, né? Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. O que eu posso fazer por mim aqui? O povo já tá entrando aí. Agora ficou. Gê, bem-vinda. Vamos falar hoje, pessoal, sobre tristeza. Com ou sem choro, eu quero apresentar a G para vocês que ainda não conhecem ela, muitos já conhecem. G, eu vou te apresentar antes, para que as pessoas saibam quem tu és. Pessoal, vamos lá, início de live. Estou dando oi para a G, quero apresentar vocês para ela. E ela para vocês. A G tem quantos anos, G? Só me responde, de grupos. De grupos, eu não digo quantidade de anos, eu digo a partir de quando? Desde 1991. 90. Então temos Porque as pessoas aqui. não. Não, Então mas é a isso que eu ideia é não precisava fazer saber. cálculos. Elas vão fazer cálculo, elas vão fazer cálculo. Mas olha só, gente, vocês que estão chegando. Por que eu digo isso? A gente está há 30 anos trabalhando com grupos. O que eu quero dizer com isso? Que ela já atendeu muitas empresas com desenvolvimento de lideranças, empresas como Nestlé, multinacionais, com alta responsabilidade e complexidade de atuação dentro da empresa. Trabalha com supervisão, é didata na SBDG. Então, quando eu trago o que a G já fez, eu quero trazer para vocês que estão assistindo a live agora, para que vocês possam ter ciência do conteúdo e da experiência que vocês podem ter acesso, inclusive fazendo perguntas para nós aqui e para a G especificamente, tá? Então, se tu queres assistir uma live ou tem alguém próximo a ti, convida. Pega o aviãozinho esse que tem aqui agora e convida essa pessoa. Uma das coisas que hoje conversamos era, vamos falar sobre o que e em qual profundidade. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, não se façam derrogados. Tragam as perguntas que eu tenho certeza que a G vai responder todas, eu também, nós os dois vamos dizer não sabemos se nós não sabemos. Mas já está feito aqui a tua apresentação, G. A G trabalha com coaching também, e eu faço questão de dizer, muito antes de surgir o nome coaching no Brasil, houve uma perversão deste nome coaching, e hoje nós falávamos sobre isso, se é coaching, se é mentor, se é terapia. Existe uma divisão e um contrato feito com cada cliente, mas que a G transita nessas áreas, seja no organizacional, seja no desenvolvimento pessoal. E aí, G, bem-vindo. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Antes de você perguntar, sabe o que eu queria falar? Esclarecer um pouco, porque tem realmente surgido essas conversas que nós temos tido aqui pelo Instagram, tem surgido muitas perguntas sobre o que é que eu tenho a ver com esses temas que nós estamos trabalhando. Era isso que você ia me perguntar? Não, né? Essa era a minha Que nós estamos. pergunta. O que que tem a ver, né, esse meu trabalho com essas questões das emoções, né? Claro que tem tudo a ver. Né? Meu início de carreira, eu trabalhava em empresa como funcionária e eu trabalhava, eu dizia, do outro lado do balcão, com foco mais nas tarefas, quer dizer, no planejamento, na organização, na definição de objetivos. Depois, quando foi nos anos 90 que eu passei para o outro lado do balcão, trabalhando como consultoria, daí passei a dar foco no comportamento, mas ele nunca está descolado das tarefas, dos objetivos de um grupo, né? Então, o que, que tem a ver a emoção com isso? Se a gente pensar que uma organização ela é um sistema
E aí eu não quero dar aula de sistema, mas só usar o corpo, que é o nosso objeto aqui principal de trabalho, o corpo como um exemplo, né? O corpo é um sistema, dentro desse corpo tem vários outros pequenos sistemas, que são os órgãos, cada um com as suas funções, eles interagem para que a gente esteja aqui, né, conversando, vivendo e trabalhando. Então a organização não é diferente, ela é como se fosse um corpo vivo, ela é um corpo vivo e dentro dela tem vários outros sistemas. E ela é feita por pessoas, né? Basicamente o foco do trabalho é o comportamento das pessoas. Aí, o que vamos fazer com as pessoas individualmente? Como você já falou, pode ser uma terapia focada em algum ponto específico, pode ser uma terapia mais longa, pode ser um projeto de vida pessoal, pode ser um projeto de carreira, aí depende da necessidade, né? E daí você pode também dar um foco em grupo, né? Trabalhar com os grupos dentro das organizações. Então, eu queria esclarecer isso e dizer que a emoção, né, que é aquilo que nós já falamos, que é aquilo que nos move, né, que faz com que nós possamos estar no mundo, ela é o centro dessas questões do desenvolvimento das pessoas, que é o objeto do nosso trabalho, é o desenvolvimento das pessoas. Passa inicialmente pelas emoções. Claro que existem outras escolas de desenvolvimento do ser humano, mas com foco na espiritualidade, que vão um pouco além das emoções. Mas, assim, nosso trabalho aqui dentro do contexto organizações, trabalho, vida cotidiana, nós estamos falando de aprender a lidar com as emoções, a poder reconhecê-las e poder dominá-las, ao invés de sermos dominados por elas. Esse é por aí estamos focalizando as emoções, as mais primárias, né? Que a gente já trabalhou o medo, trabalhou com a raiva e hoje nós vamos Para chorar. tristeza. E eu quero Vamos começar te chorar muito. perguntando, Gê, como é que tu Sei. vê como é que tu vê essa emoção, a tristeza, dentro das organizações? Ela é falada, não é falada? Como que ela é vista? Tem espaço para a tristeza? Qual a importância dela? Como é que tu vê dentro das organizações essa emoção? Então, Renata, eu vejo que antes eu queria ler um depoimento aqui. Eu mandei divulgar esse post para vários amigos. E tem uma amiga de Recife, lá de Pernambuco, é do interior, que ela me deu uma resposta assim: olha que interessante. Ontem eu chorei a tarde toda. Tive uma situação difícil na escola. Resolvi, mas chorei tanto, lavei a alma. Era uma dor Uau, de muitas dores. Ah, que lindo, né? que lindo. Então, a tristeza é lavar a alma, né, Renato? Mas eu acho que não é só dentro das organizações, tá? Nas experiências que nós vivemos por aí, por outros tipos de grupos sociais, pela sociedade, a tristeza não é bem-vinda, né? Ela é sempre. As outras emoções ficam tentando bloquear, né? Não é algo permitido ficar chorando, principalmente, né, na nossa cultura mais machista, homem então não pode chorar de jeito nenhum. Mas dentro das organizações chorar é quase sempre visto como um sinal de fraqueza, né? Então não é permitido. Mas será que é só nas organizações, Renato? O que você acha? Não, né? Como sinal de fraqueza, e eu colocaria ainda como comportamento inadequado, né, dentro das empresas. E o homem chorar é sinal de fraqueza, né? E eu traria algo, né, Gê, também para nós pensarmos junto aqui, que é além da nossa cultura trazer que tristeza não é permitido, parece que tem uma, parece não, né? Já é sabido, tem um culto à felicidade, à alegria e ao sucesso, né? Então, para eu postar uma foto no Instagram, eu tenho que estar bem, feliz, numa praia bonita, num carro legal, e aí a minha foto vai bombar. Se postar uma foto chorando, as pessoas vão ficar, ninguém vai ali, porque não tem espaço para sentir a tristeza. Embora isso esteja mudando, ainda é uma realidade. Mas eu traria um ponto
que eu considero muito mais grave como consequência, que é, além da cultura da tristeza ser tida como fraqueza, comportamento inadequado, não ter espaço, principalmente para os homens, mas dentro das empresas para as mulheres também, existe uma cultura de aceitação da consequência da tristeza. Nós vemos pessoas adoecendo com sintomas, dos mais leves aos mais graves, e quem está na volta diz, isso é assim mesmo, vai passar. Não tem muito espaço culturalmente, para sentir a tristeza. As pessoas não conseguem mostrar a sua tristeza porque não tem aceitação do lado de lá com quem estão convivendo. E não podemos generalizar, obviamente, mas eu vejo que isso acontece muito. Então, como eu também trago o lado da mulher, né? Não só da discriminação do que o homem não pode chorar, eu acho que isso cria também uma cultura de que muitos chefes que são homens, e muitas vezes eles não sabem lidar com as emoções, eles têm muita dificuldade de ter mulheres na equipe, né? Porque alguns não sabem o que fazer, que a mulher chora, tá? Quando ela chora, o que eu faço? E muitas vezes, né? No período, tem alguns períodos do ciclo da mulher que ela fica mais suscetível, né, a ficar triste e até chorar. Isso costuma ser visto como um comportamento inadequado para uma profissional, né? Uma Então, profissional não pode que ficar. interessante isso que tu estás trazendo, né? Eu costumo trazer esse assunto para as minhas clientes mulheres. Eu pergunto para elas se elas conhecem o ciclo estral delas. Umas conhecem, outras não conhecem, por incrível que pareça. E porque o ciclo estral da mulher escancara bastante essa coisa da tristeza, né? Se nós olharmos, uma vez eu me perguntei assim, né? Nossa, mas o que o ciclo estral tem a ver, né? Foi aí que eu comecei a abrir. Né? Cara, o ciclo estral, o que a lua tem a ver, né? Por que a lua mexe com as emoções da mulher? E mexe do homem também, que nós homens estamos mais desconectados nesse ponto e a mulher sente mais esse ponto em função do seu ciclo. Agora, principalmente durante a fase da tensão pré-menstrual, e aqui não vou ensinar o padre a rezar a missa, né, Gê? Mas existe uma manifestação, nós podemos multiplicar por 1000 aí as emoções, vem tudo para fora, a sombra vem para fora, né? Aqueles comportamentos mais indesejados vêm para fora, mas também é a maior oportunidade que a mulher tem de se olhar, de ir para dentro, de ver suas questões mais profundas, de rever sua vida, suas relações. E nós homens não temos isso. Então é uma fortaleza da mulher poder ter esse momento todo mês, né? Pois é, você estava me falando. A gente conversou de manhã sobre a história da caverna, né? Sim, De poder ir para as cavernas. de poder ir para as cavernas, né? Vou falar nas cavernas aqui para as pessoas entenderem o que é. E pensa assim, ó, a energia da tristeza, gente, qual é? O que acontece com a gente quando nós estamos tristes? A nossa energia vai para o saco. Nós ficamos com energia baixa. Por que fica baixa a energia? Porque nós não estamos bem, então a energia vai para os órgãos internos. E lá na época das cavernas, o que acontecia quando um animal estava triste? Ele ia para a caverna, literalmente. Né? Porque lá ele estava com a energia mais baixa, ele vai para a caverna e ele fica, né, a gente falava hoje, fica protegido, seguro dos outros predadores em floresta aberta, em campo aberto. Né? Então, hoje em dia, quando nós estamos tristes, qual é a vontade que dá? Dá vontade de ficar encolhidinho, posição fetal, quietinho, ninguém, não quero falar no telefone, não quero falar com ninguém, quero ficar aqui aninhado.
não quero assunto difícil para mim hoje. Então, a tristeza traz esse processo aqui de encolhimento, né? E aí, se eu não estou me conhecendo e sabendo do processo que eu estou passando, como é que eu vou me proteger, me acolher na minha tristeza? É aí que a dificuldade de sentir a tristeza faz com que muitas pessoas se corrompam nesse momento, né? Se colocam em situações de ter que se expor, se colocam em situações de ter que negociar, ou ter que discutir, ou ter que levar uma conversa difícil. E não é o momento, às vezes. Nesse momento é o momento de ficar quietinho. Então, poder conhecer, que nem os animais faziam lá na selva, que esse é o momento de ir para a caverna, né? Esse é o autoconhecimento. Então, tem duas. Ouvindo você falar, me remete a duas coisas. Uma é, tá, mas eu estou trabalhando, né, eu não posso. Eu estou no meu trabalho, eu tenho que participar de reuniões, eu tenho que participar de negociações, de reuniões com a equipe, reuniões com fornecedores. Como é que eu faço para ir para a caverna? Como Né? é que Então, faz, né? nem sempre é possível você. Daí que é importante a gente entender que precisa criar momentos, né? Daí a necessidade de se conhecer e estar conectado com o que você está sentindo, com a emoção que está presente. Geralmente, a tristeza ela decorre de uma perda de algum objeto amado. Pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser qualquer outra coisa que você perdeu. Então, essa perda causa uma tristeza. Mas muitas vezes, no momento em que a gente perdeu, a gente não se conectou com esse luto, né? Vamos supor, eu ouço o depoimento de muitas pessoas. Nossa, meu pai morreu e eu tive que cuidar do inventário, do enterro, do não sei o quê. Só um ano depois eu fui ficar triste. Você imagina, né? Durante um ano a pessoa não conseguir detectar sua tristeza, não poder viver o seu luto. Então, é importante que a pessoa, a gente está repetindo sempre essa questão do autoconhecimento, você reconhecer o seu sentimento, identificar o que você está sentindo e poder criar momentos para que você possa vivenciar esse luto, essa perda. Na nossa vida cotidiana, nem sempre isso é possível fazer de imediato. Você tem que tomar providências rápidas, práticas, e aí entra em ação alguns mecanismos que a gente tem, né, de racionalizar a emoção, que são úteis para a gente tomar as medidas práticas, mas é importante que tenha esta conexão com esta emoção para que eu possa criar um espaço de elaboração dessa perda, que eu possa mergulhar na tristeza. Mas assim, não é recomendável que você afunde na tristeza, né? Porque a tristeza muito profunda, por muito tempo, pode te levar a um quadro depressivo, né? Muitas vezes as pessoas até confundem, né, Renato? Tristeza com depressão. A tristeza ela é geralmente mais passageira. Ao longo de muito tempo, ela pode te levar a uma depressão, mas necessariamente ela não é uma depressão. A gente usa naturalmente no cotidiano, corriqueiramente, eu estou deprimido hoje, tal, mas não necessariamente é uma depressão, é uma tristeza. Agora, é difícil também se conectar com esse sentimento de tristeza. Não sei se você viu o filme, aquele filme Divertidamente, Várias vezes. que foi aquele muitas, acho que quase todo mundo deve ter visto só para se contextualizar, onde uma menina é uma história de uma menina e tem uma sala, né, de operações onde as emoções dela ficam atuando. Nesse filme nós podemos observar o que acontece na nossa realidade, né? Todas as outras emoções ficam tentando abafar a tristeza. Toda vez que a tristeza, principalmente a alegria, né? Que é o medo, a alegria, a tristeza e a raiva.
Então, as outras emoções ficam tentando abafar. Toda vez que ela entra em ação, que ela vai acender a luzinha dela, vai todo mundo lá e abafa. Então, a tristeza não tem muito espaço para aparecer. É interessante isso. Não tem espaço para aparecer, mas quando ela aparece, ela toma conta do todo, né? Aí quem já viu divertidamente aí, gente, põe aí eu vi para nós sabermos quem viu que está nos acompanhando na história. Ela toma conta, né? As bolinhas ficam todas pintadas, porque quando tem tristeza não tem outra energia ali. É a energia da tristeza. E aí como é que eu vou trabalhar, me relacionar, tocar a minha vida se eu tô com a tristeza tomando conta, né? Então esse é um filme importante, inclusive recomendando para vocês que vejam. Aí o pessoal todo viu ali, ó. É. E aí é que está, né, Gê? Agora, antes ali em cima das pessoas começarem a responder, a Heloísa e a Cris fizeram dois comentários ali. Uma que estava com falta dos pais, que sentia tristeza até hoje, né? E outra, a Cris, a Heloísa falou, né? E o que é uma tristeza que não tem como os pais voltarem, porque eles já não estão mais aqui, e a Cris traz a insatisfação com o trabalho, né? Nas duas situações, claro que respeitando a diferença de cada uma, é importante que se entre na tristeza para não permanecer triste. Então, o que acontece quando eu não entro na minha tristeza? Estou insatisfeito no trabalho, ou como tu disseste há pouco, perdi alguém e não vivi o luto durante o ano. Não senti essa tristeza, não, segui trabalhando na minha rotina e não me dei oportunidade ou não consegui chorar a perda. Não consegui sentir, me entregar ao sentimento. O que acontece? Essa tristeza fica ali, ela não mexeu. Então, a pessoa pode se tornar triste. E é esse o caminho da depressão. Né? A pessoa vai ficar tristonha. Então, eu tenho a tristeza, tem um fato específico na minha vida e eu não entro na tristeza. Ah, tudo bem, depois eu vejo isso, vamos conversar, vamos fazer outra coisa, vamos trabalhar para passar, porque é muito ruim sentir tristeza. Ou eu não dou conta de sentir tristeza ainda. Mas a tristeza está ali. Em algum momento ela vem. E ela vem subindo. Então, o que faz com a energia? Pegando aí o divertidamente. Baixa a energia, toma conta das outras emoções e a pessoa se torna tristonha. Por isso é tão importante entrar na tristeza. E acaba acontecendo que as pessoas não entram na tristeza porque tem medo, né? Medo de desmanchar. Medo de não dar conta. É desesperador. É desesperador para muitas pessoas ter a possibilidade de entrar numa tristeza desconhecida. E aí eu quero aproveitar aqui já e dizer para as pessoas: não desmancha. Não vai desmanchar. G, é importante a gente passar essa segurança para as pessoas, né? Sim. Eu Agora já, tem uma. eu já percorri esse caminho e na terapia eu ajudo as pessoas a percorrerem, né? Todo dia, o nosso dia a dia, né? Então, as pessoas entram e não vão morrer por isso. Você vai dar conta de entrar nessa tristeza. E a parte boa é que do lado de lá da tristeza tem uma história, né? O que te deixou triste? Poder Isso. significar e ressignificar essa história te leva para uma outra emoção, abre espaço para a vida fluir, para a compaixão, para o amor, para a gratidão, para a alegria, verdadeira alegria, né? Não a alegria do... Que fica abafando a tristeza, né? Renata, eu queria Fica um retomar sorriso no aqui rosto, aquela. fica um sorriso no rosto e os olhos tristes, né? É, eu queria retomar aquele depoimento da minha amiga lá de Pernambuco, que ela disse assim, ó, lavei a alma, era uma dor de muitas dores. Pegando esse depoimento que não me recordo do nome, não sei se você falou o nome da pessoa que falou da insatisfação com o emprego, né? E da outra que Cris, falou que está mais de um ano. Hã? Mais de um ano que o pai morreu. O luto não tem um prazo, né, pré-estabelecido para vencer o luto. Antigamente tinha, no meu tempo, pelo menos, onde lá na Bahia, onde eu nasci,
tinha assim, a prática de usar luto, roupa preta, né? Então tinha prazos. A esposa era obrigada a usar, ou o esposo, 1 ano. Depois ia aliviando as cores. Dependendo do grau de parentesco, tinha um prazo, 3 meses, 6 meses, 1 mês. Mas isso eu acho que é uma prática que tem algum sentido. Via de regra, 1 ano é suficiente para elaborar um luto. Via de regra, mas não significa. Muitas vezes a pessoa precisa buscar uma ajuda terapêutica, né? E aqui não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu retomei essa leitura desse depoimento, porque assim, era uma dor de muitas dores. Muitas vezes, por exemplo, a insatisfação com o trabalho pode estar representando outras dores, né, não elaboradas, outras perdas não elaboradas. Né? Não quer dizer que na prática o trabalho seja insatisfatório, mas é importante examinar o que está me fazendo ou agora não está satisfeita com este emprego. Pode ser um fenômeno onde a gente transfere para outro objeto, digamos assim, no caso o objeto seria o trabalho, uma dor que já vem vindo, que eu não elaborei. Posso ter tido perdas lá atrás que eu não elaborei, e daí, quando vem uma outra perda, ela aciona aquele gatilho, né? Então já tem perdas acumuladas, sem elaboração dos lutos das perdas, e daí a pessoa vai se tornando melancólica. Né? Antes de deprimir, ela ainda fica melancólica, na melancolia também a pessoa, né, sente um vazio, falta de interesse pelas coisas. Né? Eu tenho um amigo, volta e meia, ele me liga assim: ah, Gê, eu tô tão, não sei, eu tô com uma angústia, né? Então a angústia é uma sensação de sentimento ruim. Mas às vezes ele diz, então quando eu tô com angústia, já tô com alguma coisa, mas assim, normalmente assim, ele fala, eu tô com um vazio aqui dentro de mim, eu não acho graça em nada, acho tudo. Então esse é um estado de melancolia que pode ser caracterizado por sucessivas perdas com lutos não elaborados. Daí chega, às vezes, alguns momentos da vida que algum acontecimento detona, assim, é um elemento detonador e vem à tona. Aí, nesses casos, onde já temos um acervo, digamos assim, é importante buscar uma ajuda terapêutica. Sim. Pode ser que, no caso do trabalho, um coach seja suficiente para ajudar a examinar o que não está bem no trabalho, como é que pode transformar isso, né? Mas, por hipótese, pode ter por detrás desta insatisfação com o trabalho, não acho mais graça nesse trabalho, está ruim, pode ter outras questões, né? Atrás dessa tristeza. A Pessoal, isso não é questão. consulta nem receita, são hipóteses, tá? Não, mas é uma hipótese muito fundamentada, né? A Fátima está dizendo aqui que é o gatilho. É uma hipótese muito É, fundamentada, porque atrás de uma emoção tem uma história, né, Gê? Qual é a história que sim. está por trás dessa tristeza aí, da insatisfação no trabalho? Então, Muitas vezes, é visitando essa é, história que eu vou poder solucionar ou ressignificar e poder ir para frente. Aí eu vou ver se esse trabalho ainda é o que eu sim, quero para minha vida, ou se eu quero conversar com quem eu trabalho, ou se eu quero mudar de trabalho. Mas eu só vou conseguir isso sim. se eu souber a raiz da minha insatisfação. E geralmente a E às insatisfação do vezes, adulto, ah, geralmente a insatisfação, quando está com uma angústia não percebida, é importante olhar para esse contexto da vida. Com quem que eu estou me relacionando? Como é que estão as minhas relações? Como é que está a sexualidade? Como é que está a relação no trabalho e em casa? Não é só no trabalho. Às vezes o trabalho tá ruim, mas é em casa que está a questão. É o gatilho. E esse gatilho vai levar para um ponto para a história verdadeira que é lá atrás. Então, essa melancolia que vem e o gatilho se aparece no trabalho, muitas vezes ela está lá atrás.
E por isso que só olhar para frente não resolve. Então, é entender a tristeza como uma emoção linda, que nos possibilita olhar profundamente para nós mesmos e, a partir daí, reconstruir a nossa vida, a partir da tristeza. Né? Renato, a tristeza também pode estar associada a né, uma coisa que a gente conversou, a raiva. Uma Sim, raiva contida, não sim, expressa, né? sim. Então, muitas vezes a tristeza vem de um processo de não de impossibilidade de expressar raiva. Ela vai se acumulando, acumulando, acumulando. Até quando nós falamos da raiva, nós falamos da possibilidade da raiva se transformar em depressão, né? Porque o Sim, impulso agressivo que vai para a realização fora, ele volta, né? sim. Outro dia eu conversava com uma pessoa que tem um nó aqui, ó, na garganta. A pessoa tem uma bola aqui. Imagina o que tem aqui de raiva, falta de voz. Lembra que a gente comentou se ela não tem voz para expressar, não é possível. Muitas vezes não é nem porque era reprimido pelo pai, pela mãe, às vezes a própria pessoa, ela criou esta defesa, né? Para eu ser muito boazinha, eu não vou ser raivosa. E daí engoliu as raivas, digamos assim. Eu E é diria, uma pessoa Gê, que tem um. Ah, eu diria, não existe estatística para isso que eu vou dizer. Mas eu diria assim, ó, 99% das vezes tem uma raiva não conectada por trás da tristeza. Porque, cara, se eu perco um parente, tem uma raiva de ter perdido lá no fundo. Porque eu amo esse parente. Se eu perco um trabalho, tem uma raiva de perder o trabalho, não é só a tristeza. Se eu perco uma negociação, vamos botar lá em cima do iceberg, a coisa mais, eu fico com raiva de perder. E não conectar com essa raiva é o que abafa, é o que tu fazia assim com a mão agora, gente. É o que vai abafando. E aí vai ficando um estado melancólico. Então, atrás da tristeza, nós vamos olhar para uma raiva. E perguntaram aqui agora, a Fátima perguntou, gente. E o valor do choro? Olha, Fátima, quero te dizer que vale 10 lives essa tua pergunta. E o valor do choro, Genira? Qual é o valor do choro? pois é o que lava a alma. Não sei se a Lava Fátima a estava aí na alma. abertura, né? Quando eu li o depoimento da minha amiga que ontem teve um problema e chorou, chorou, chorou que lavou a alma. E aí ela disse que lavou a alma porque tinha dores, outras dores juntas, né? Agora, Renato, qualquer choro serve Boa. Essa para é outra limpar que a vale. alma, a raiva da. Não vale. Então vamos lá. O que é um choro que vale para lavar a alma? E aí entramos lá no choro permitido pela nossa cultura também. O que nós ouvimos desde pequenos, Léo? Primeiro, não chora, não precisa chorar, já vai passar. Então, tudo isso que Pode a ser um criança chorinho vai assim, né, aprendendo, Renato? tudo isso que Pode a ser um criança chorinho assim. não é o chorinho assim. Tudo isso que a criança vai aprendendo, ela com 7 anos já não chora mais em público, porque é feio e não é permitido. Todo mundo chega logo para ela não chorar. Se tu vai para um trabalho, gente, um trabalho em grupo de terapia, alguém começa a chorar, os outros na volta já começam a levar um lenço, levar um papel, que nem a G fez aqui agora. Então, esse chorinho de escorrer uma lágrima vendo filme e já limpa, não lava alma nenhuma. Fica ali dentro guardado. Então, Fátima que perguntou, né? O choro é muito importante, mas não é qualquer choro. É um choro que nós, adultos, desaprendemos a chorar. E que as crianças choram com excelência. Que é um choro com soluço na barriga, um choro com voz, um choro com grito, um choro com expressão. Esse choro contínuo, com soluço, é esse choro que lava a alma.
E é só esse Ele choro. vem O outro não. das vísceras. É um Vem choro das visceral. vísceras. Ele sai das vísceras e é um movimento voluntário, né, Renato? Não adianta eu forçar assim. Ele é involuntário, não é voluntário, é involuntário. Quando você vai Involuntário. chorar lá do âmago, né, aí você lava a alma e expressa a emoção, seja ela qual for, porque o choro também expressa-se a raiva pelo choro também, né? Sim, sim. O choro ele lava a alma desse jeito, assim. Ele é involuntário e nós vamos ser adultos saudáveis quando nós resgatarmos a capacidade de chorar plenamente, que é dessa forma, e de maneira fácil. Então, o que nós presenciamos aqui no Instituto, G, e nos trabalhos em grupo, pessoas, e eu tenho certeza que tu deves viver muito isso também, certeza não, eu sei que vive, as pessoas têm dificuldade de chorar hoje em dia, porque desaprenderam a chorar. A musculatura já está tensa, já não tem mais uma leveza, né? Combinamos até de não entrarmos em termos muito técnicos aqui, para não ficar uma live técnica, mas a couraça, né? As tensões musculares aqui do maxilar, do pescoço, vão travando e a pessoa não consegue mais soltar, a musculatura do diafragma está contraída, de tanta tensão, de tanta repressão, de tão sem voz, de tanto sapo que eu fiquei, que aí, como diz o teu testemunho aí, quando chora, chora um choro de várias dores. E aí lava a alma, porque vai, né? E é tão bom. Sabe que quando eu tô me sentindo angustiado, Jean, eu entro aqui no instituto, fecho a porta, boto um colchonete e eu faço uma respiração e eu choro que nem uma criança. A Yasmin tá aqui agora, ó, entrou ela aqui. Aí ela vem aqui, abre a porta, dá uma olhadinha, vê se eu tô vivo. Mas eu acho que a Yasmin pode fazer você chorar bem também. Pode, mas ela pode. Ó, a Tati está dizendo aqui, ó, Tati Visky, as pessoas têm a dificuldade de lidar com o choro do outro, julgam. E aí cai, Tati, naquela questão que nós havíamos falado, né? Culturalmente, o choro é tido como fraqueza e não é. É o contrário, as pessoas que conseguem bancar o seu choro, conseguem. E aí, gente, não precisa chorar também. Vai para uma reunião e chorar na reunião. Que lindo seria se tivesse espaço para isso. Mas não tem. Então vamos botar o pé no chão. Já que não tem, procura um espaço para que tu consiga chorar. Procura construir esse ambiente dentro de casa para que seja possível chorar. Porque é nossa responsabilidade construir esse ambiente. Senão eu fico assim, na sociedade não posso chorar, dentro de casa não posso chorar, ali eu não posso chorar. Tá, mas vem cá, sozinho tu consegue chorar? Aí não consegue também. Porque já desaprendeu quando criança. Então, isso aqui não é uma crítica, viu, gente? As pessoas não conseguem chorar. Não é uma crítica, é uma constatação de que no nosso processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de educacional, de família, nós ganhamos muitas coisas boas, mas esse ponto não é bom. Esse ponto foi nos tirado, né? Foi nos tolhido a capacidade de chorar para podermos viver em sociedade. Então, olhar com maturidade para isso, para resgatar essa capacidade, porque chorar vai nos permitir viver mais. Né? Mas você sabe, Renato, que às vezes a gente fica chorando em qualquer lugar, que não, porque também a gente precisa ver que qualquer tipo de emoção, né? Nós estamos falando aqui de inteligência emocional, que significa poder reconhecer as emoções, identificá-las e poder dar trato para elas, né? Para que tratar de dominá-las para que ela não nos domine. Mas assim, no nosso atual estilo de vida, fazemos muitas coisas, né? Então, além do que a gente já comentou no início, de que a tendência é que outras emoções abafem a tristeza,
ou a raiva, aquelas emoções, entre aspas, feias, né? Além disso, né, que tem muita demanda na nossa vida cotidiana, no dia a dia. Agora, com o corona, a gente fica também demandado pelas telinhas, né? Não é mais presencial, mas tem uma demanda. E o quanto muitas vezes nós não podemos nem responsabilizar o social, nós mesmos criamos tantas coisas para fazer, para dar conta, não tem espaço para examinar as origens das nossas emoções, o que está provocando aquela emoção. E muitas vezes, por exemplo, eu choro num lugar não por aquilo exatamente que aconteceu, né? Mas aquilo, usando o termo da Fátima, do gatilho, né? Aquilo é um gatilho, mas ele dispara uma emoção. Quer dizer, eu estou vivendo aqui com você, meu chefe, estamos fazendo uma discussão, você faz uma colocação que eu me sinto não reconhecida, por exemplo, né? Isso me dá raiva. Mas se eu muitas vezes não foi tão grave o que você fez. Eu já não sou uma criança que preciso que a toda hora você fique dizendo, olha que lindo que você fez e tal. Mas eu posso estar trazendo de outras situações este acúmulo, né, digamos assim, essa carga que ao me deparar com uma situação, num dia que eu estou mais frágil, sei lá, estou na TPM ou aconteceu algum fato triste, e isso eu misturo tudo, né? Então, muitas vezes, eu perco. Quando se fala de inteligência emocional, de ter domínio das emoções, é poder expressá-las de forma, na situação mais adequada, né? No momento que me seja mais favorável. Muitas vezes, se eu estiver numa reunião de negociação internacional, uma pessoa me disser uma coisa que dispara um gatilho e eu desando a chorar naquela reunião, eu posso, né, na minha próxima avaliação de desempenho, ter lá uma avaliação de que eu não tenho educação emocional. Sei lá, coisas Sim. do E que tipo. não está apta O a que ser é promovido para importante? um cargo de liderança acima. Isso. Não resiste à pressão, não aguenta estresse. Então, se você Sim. é uma vendedora internacional, não aguenta estresse, então não dá, Sim. né? Então, é É. nesse aspecto que é importante poder identificar as situações e tratá-las no contexto adequado, né? E na causa adequada, porque nós tendemos a transferir para uma situação coisas que vêm de outras. E isso Dores não quer de dizer, outros. né, Gê? Isso não quer dizer não sentir. Muito pelo contrário. Vai Isso. conseguir, nessa reunião comercial, internacional que tu citaste, se posicionar com mais força, com mais contundência, a pessoa que consegue sentir a sua tristeza e as outras emoções. Porque é essa Ou sua pessoa que raiva. consegue. O fato dela não mostrar a tristeza ali naquele momento não quer dizer que ela não sinta. Ela pode sair dali e ir no banheiro ou em casa e dar vazão para a sua emoção. Agora, Ou quando no ela não sente carro, ali, quando ela fecha não tudo e sente nos grita. outros lugares, aí ela fica refém disso e vai acabar extravasando na reunião. Isso, E que exatamente. se não sai Era pela isso. tristeza, sai pela irritação, porque tem uma raiva, lembra? Tem uma raiva embaixo. E aí que tantos gestores, diretores acabam falando mais em cuidar das pessoas do que cuidando em si, né? Então, alguém falou sobre os treinamentos e os espaços de programa para dar espaço para o ambiente hostil, que foi a Cris que falou aqui, Abreu. Teve uma pesquisa de Harvard de uma vez que saiu que 25% só dos treinamentos dentro de empresas funcionam, os outros não. Por que isso, né? Não adianta fazer um treinamento em empresa se não está conectado com a cultura. Aí entraríamos no outro assunto, mas estamos falando em emoção serve, né? Eu posso acolher as emoções como adulto e cobrar resultados ao mesmo tempo. Então é permitido estar triste, mas como que vamos chegar no resultado se estamos tristes hoje? Qual que vai ser o plano de ação? Nós precisamos produzir igual. Dentro da empresa funciona assim.
Então, não é um mundo cor-de-rosa. Lamento se alguém pensa que vou chorar na empresa agora e o resultado vai ficar para o mês que vem. Também não acontece, também não é por aí. Agora, dentro deste contexto, o que tu precisas para atingir o resultado que nós combinamos lá no início do mês? Né? E dentro de casa agora, né? Pois, Pessoas trancadas dentro de casa. na minha experiência, o que possibilita ter mais e mais resultado é abrir espaço para o ser humano. E ser humano passa por poder, em alguns momentos, dar mais valor para a emoção que está presente no grupo, na equipe, do que para a tarefa. Porque se permitir passar, né, que a vida vai em movimentos, né, de ondas. Se eu permito, se eu crio espaço, se é possível, dentro do meu trabalho, eu poder me expressar, expressar minha emoção, viver até algum pouco de tristeza. Vamos supor que a equipe perdeu um membro, cara. Então, como é que eu posso não abrir espaço para elaborar essa perda? Fingir que não aconteceu nada, né? É, Porque isso fica subjacente, né? Fica embaixo, pensando na figura do iceberg, fica lá embaixo, atuando, né? Então, isso vai interferir no nível de produtividade, com certeza. Não será um pouco de tempo dedicado a examinar, a conversar, a elaborar, que vai fazer o resultado no fim do mês ser pior. Geralmente é o contrário. Sim. E agora, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, Covid-19, se a pessoa cola nas dores das mortes que estão acontecendo, ela é capaz de morrer junto. Então, não é não empatizar com as famílias ou com as pessoas que adoeceram. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar refém disso. Porque se entra nessa tristeza, porque o mundo está passando por uma dor e uma doença, e não tem um respiro, ou não sente a dor, fica com ela ali dentro, ambos vai crescendo, né, Gê? Então, mais uma vez, a importância de achar um ambiente para construir uma possibilidade de diálogo e de conversa e que seja possível expressar suas emoções, não só lá no corporativo, porque aqui dentro de casa o resultado vai ser melhor também. Aí vai diminuir dor de cabeça, vai diminuir doença de pele, vai diminuir psoríase, vai diminuir mal-estar. Agora, como é que eu dou Renata, vazão a ouvir o que o outro está precisando? Né? Então, aí eu preciso lidar com a situação e talvez eu precise sair da minha zona de conforto para escutar a tristeza do outro. Porque se eu não escuto a tristeza do outro, eu fico na boa aqui, entendeu? Tô na boa, vou abrir um vinho de noite e vou tomar meu vinho dando risada e mandando foto para todo mundo. Agora, se eu... diminui bruxismo, alguém está falando. Hã? Diminui bruxismo. Mas bruxismo é Alguém raiva, está não é falando tristeza. que. Eu não sei quem falou. Não, mas Diminui bruxismo. atenção, atenção. Diminui a tensão para poder falar, né? Mas aí é que está. O É, bruxismo é uma tensão que já está grande, que é a raiva. Ele não é da tristeza. Né? A tristeza ela encolhe, diminui a energia. A raiva ela pega. E o que pega aí é a raiva. Então, o bruxismo já é uma tristeza não resolvida, que foi para a melancolia, não resolveu e pegou os dentes. Né? E uma coisa que eu tenho acompanhado alguns grupos, até como participante, grupos de conversa, roda de conversa. E essa prática, ela está ajudando muito as pessoas. Simplesmente conversando,
sobre as suas tristezas. E tem um outro fator que também pode estar por detrás da tristeza, que pode levar a uma depressão, que é a culpa. Né? E eu ouvi essa semana algumas pessoas a esse respeito. Né? Por conta de ter morrido uma pessoa próxima, um dos membros do grupo chegou, esse grupo eu sou membro, chegou muito deprimida, assim, no sentido comum da palavra, né? Sim. E ela começou a comentar que tem a ver com essa colocação que fizeram aí de emprego. Começou a se questionar o que ela está fazendo da vida dela, né? Porque a mãe da amiga morreu e ela tem uma filha, e questionando o trabalho, e foi conversando até chegar na culpa que ela estava sentindo. Ao final da sessão, assim, ninguém deu conselho, não, ficamos ouvindo o que ela tinha para dizer, cada um também compartilhou um pouco da sua percepção sobre como estava vivendo as perdas e tal. Então, no final, o grupo começou assim, em alto astral, porque uma pessoa que está sempre em baixo astral chegou bem. Daí Sim. chegou essa outra que estava em baixa por conta da perda da mãe da amiga, que era quase uma mãe para ela também. Daí, então, as conversas de morte, finitude, e sentimento de tristeza e culpa, e raiva também. Porque, assim, você falou da raiva, imagina, é muito difícil a gente admitir que uma pessoa morreu. Meu pai morreu e eu fiquei com muita raiva. É Difícil. impossível alguém admitir que ficou com raiva, né? Ficou com raiva porque tem um sentimento de abandono aí, tem uma Sim. frustração, né? Sim. Então é natural sentir raiva porque você me abandonou. Mas imagina que nossa criação cristã vai permitir que nós possamos reconhecer raiva de um pai, por exemplo, ainda mais E que já ainda poder morreu, expressar. né? E poder dizer e conectar com essa raiva, né? Sim. Mas foi essa sessão desse grupo que eu participei foi interessante nesse sentido. Nós percorremos todas as instâncias da tristeza, da perda, Que bacana. da culpa. Foi bacana para a gente aprender, né? Mas para a pessoa não foi. Mas assim, só para dizer que muitas vezes alguns grupos não é nem grupo de ajuda, é um grupo de conversa. A gente Eu chega e vai diria, eu conversando. diria Tem uma que, pessoa que conduz, mas Índia, eu tenho um olhar que foi bacana para a pessoa, assim, foi doloroso, foi doído, é difícil, mas ela poder expressar e chorar no grupo é bacana, né? É um espaço para ela poder dar vazão para né, e essa ela dor. saiu mesmo bem mais. É, Ela saiu bem mais organizada, digamos assim. sim. Pensando em que. Hã? Jean, Pensando vamos assim um pouco mais finalizar? pé no Faltam cinco chão. Oi? minutos. 5? Passou tão rápido. Não, cinco não, Bom, falta acho que da três minha para parte. garantir. Então nós temos aí palavras finais agora. Bom, da minha parte, falamos. Eu queria ter contextualizado o que emoção tem a ver com trabalho, por exemplo, dentro das organizações. Falamos do percurso, né, da tristeza, da causa e das consequências e dos impactos que pode causar. E a recomendação é: não fuja da tristeza. Olhe para ela no lugar e na hora mais adequada, que você vai evitar de colocar onde não é a tristeza. Onde a dor não está. Colocar essa dor junto com outras dores e descarregar em uma situação que não é adequada. Então eu vou deixar a É minha isso. baseado na tua. Se é para olhar para a tristeza, eu diria também quais áreas da tua vida estão contidas hoje. Quais áreas da tua vida tu gostarias de sair dessa contenção e expandir?
Talvez seja num relacionamento, talvez seja num trabalho, talvez seja contigo mesmo em algum projeto. Talvez seja com marido, esposa, filhos, com quem for. Onde é que tu está contido e qual área tu gostaria de expandir. E aí pegar a tua energia toda e colocar nessa área. Para mergulhar nessa tristeza, se ela existe, nós estamos com o assunto de tristeza, poder dar vazão a ela e aí expandir, construir, se responsabilizar por construir um ambiente novo onde seja possível mudar. Gê, vamos ter que combinar a próxima. Na próxima nós vamos trazer a Dona Alegria. Alegria. Ó, pessoal, faz um print aqui da nossa tela e aí compartilha aí com as pessoas para convidar mais gente para a próxima. Gratidão por estarem conosco aqui. Viu a Paty aqui, ó. Beijo, Paty. Querida. Paty da SBDG. Queridona. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou fazer um print também aqui, para aí. Deixa eu ver. Aí. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo grande, Gê. Gravou? Vou gravar. Gravou?